Oi, gente, boa noite para quem está entrando. A gente vai dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando e já já a gente começa aqui o webinar científico. Vamos dar até umas 8h05, que aí eu acho que dá, quem for entrar, acho que até lá já entrou. Você é a chefe, Patrícia, você determina. Bom, são 8h05, acho que a gente já pode dar início. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes. Queria agradecer a todos que se inscreveram no nosso webinar científico, agradecer a Sandra, que está aqui também com a gente dando esse apoio, a SBCCV também, que apoiou o nosso webinar, e especialmente ao Dr. Walter Gomes, que disponibilizou aí um pouquinho do seu tempo para estar transmitindo seus conhecimentos para a gente. Professor, muito obrigada. Esse webinar ele tem o intuito de
de ser uma conversa aqui, né, uma coisa interativa entre nós acadêmicos, o pessoal que estiver presente aqui e o professor, para a gente estar tirando nossas dúvidas sobre como escrever e submeter trabalhos científicos. A gente sabe que as ligas acadêmicas, elas encontram muita dificuldade, às vezes, de desenvolver essa área científica. Os acadêmicos, às vezes, encontram dificuldades também de como fazer, de como iniciar, aonde submeter, qual trabalho fazer, enfim, por onde iniciar, né? Então, esse webinar a gente quer ajudar um pouquinho vocês e também a gente quer incentivá-los a enviarem trabalhos, a fazerem trabalhos e submeterem eles aos congressos. A gente tem 2 congressos esse ano muito especial. O primeiro congresso vai acontecer no dia 26 e 27 de maio, né, em Maceió, que é o 12º Congresso Acadêmico de Cirurgia Cardiovascular, que vai estar acontecendo paralelamente ao 49º Congresso de Cirurgia Cardiovascular da Sociedade Brasileira. E é uma oportunidade incrível para nós acadêmicos estar enviando trabalhos e apresentando os trabalhos lá. E também teremos o Congresso Mundial em agosto, dia 24 ao 26, que também vai ter uma área para os acadêmicos, que também vamos ter apresentação de temas livres, posters, enfim. Então, é um ano que tem grandes oportunidades para nós estar aí com um trabalho. E nada como a gente começar esse ano com esse webinar científico. Então, antes de a gente começar a nossa interação aqui, eu gostaria de fazer a apresentação do professor Walter Gomes, que é o Dr. Walter Gomes, que é professor titular de cirurgia cardiovascular da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, o co-editor do Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Cirurgia Torácica e Cardiovascular. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A sua presença aqui nessa noite é muito importante para a gente. A gente sabe o tamanho da bagagem que o senhor tem aí de conhecimento e a gente está muito honrado e feliz com a sua presença. Obrigada. É isso, Patrícia. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Faço isso com muita satisfação, com muito prazer. Gosto muito disso, vivo nisso o dia inteiro. Então, estar aqui hoje, poder discutir com vocês é uma grande honra, uma satisfação, um prazer. Como eu tive a oportunidade de conversar com a Patrícia, não é uma aula convencional, tá? Isso, na verdade, é um bate-papo, um colóquio que nós estamos fazendo, onde nós até podemos continuar onde nós estávamos no congresso lá de cardiologia, que nós tivemos um módulo como esse. Foi uma discussão muito boa, né, Patrícia? Todos tinham as suas dúvidas sobre todos os aspectos da vida acadêmica, sobre o futuro. E foi muito bom nós termos indo e discutindo tudo. Mas, no final, ficou ainda muita gente que queria fazer pergunta, o tempo esgotou, fecharam-se as cortinas e ficou faltando tempo aí. Então, foi muito bom você ter aberto essa oportunidade da gente voltar a discutir aqueles temas que nós estávamos lá em sequência lá no Congresso Brasileiro no Rio de Janeiro. Muito bom também você ter notado que nós temos 2 congressos da nossa especialidade esse ano, em que o envolvimento dos acadêmicos é muito importante. Tá? Então, já preparar o seu material para enviar, participar, ir lá, e já está vivenciando o ambiente da cirurgia cardiovascular, né? E isso ajuda muito depois no desenrolar da carreira. Então, Patrícia, estamos à vontade para responder as perguntas, as dúvidas. Quem tiver também, que quiser interromper, fica à vontade, entra, dá a sua opinião, nós vamos discutindo e espero que seja muito proveitoso para todos. Com certeza, professor, vai ser muito proveitoso. E a ideia é essa mesmo, gente. A ideia é vocês mandarem as perguntas. Eu vou começar com algumas perguntas aqui que eu sei que alguns acadêmicos, que é algo comum dos acadêmicos, mas no chat vocês podem mandar qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para o professor. E a ideia é a gente fazendo esse bate-bola aqui, essa coisa interativa, a fim de atender aí a demanda de todo mundo. Então, eu vou começar, tá, professor? Eu acho que uma coisa que aflige um pouco os acadêmicos, né? Particularmente eu também sou uma acadêmica, então às vezes a gente fica pensando muito nisso, os tipos de trabalhos que podem ser realizados, né, como para submeter no congresso. Então, por exemplo, relato de caso, revisão, quais são os tipos, assim, os melhores trabalhos que a gente pode estar fazendo para submissão? Bom, Patrícia, vamos começar primeiro com os tipos de trabalhos para revista.
né, para quem quiser publicar em revista. O artigo mais importante numa revista científica é o artigo original. É aquele que traz uma informação original e que é o que todo editor de revista quer, artigos originais. Bom, isso não é fácil de fazer, né? O artigo original sempre demanda muito trabalho de coleta de dados, análise, escrita, a redação. Agora, existem outros trabalhos que hoje são interessantes para as revistas. Por exemplo, revisões. Trabalhos de revisões hoje sobre determinado tema é muito interessante, que ele é citado. Tá? E se parte já de um material que já existe, que é agrupado e que é colocado numa forma, é redigido sobre uma forma de publicação. Então, revisão é um artigo hoje que é muito valorizado. Outro artigo também valorizado hoje são as revisões sistemáticas e meta-análises. Tá? Os jovens de hoje, que aprendem muito fácil a lidar com toda a tecnologia, têm que aprender a metodologia da revisão sistemática e meta-análise, que é uma receita de bolo. Tá? Seguramente vocês aprendem isso rapidamente. Tá? Nós estamos fazendo cursos de formação nessa área, porque isso daí é um tipo de artigo que nós queremos na revista, porque ele gera informação e, ao mesmo tempo, ele gera citação. Isso é que contribui para o aumento do fator de impacto da revista, porque nós estamos brigando muito para aumento de fator de impacto. Então, vocês veem que esses são artigos que não são difíceis de fazer e que têm um impacto muito grande. Agora, em termos de congresso, um artigo que entra muito bem é o relato de caso, para a área acadêmica, não para a área geral do congresso, que não aceita relato de caso. Tá? Mas a área acadêmica, ela aceita relato de caso. Então, fazer um relato de caso é uma grande oportunidade para iniciar o aprendizado da redação científica. Tá? Todos que estão ligados a um hospital universitário, a um serviço de cirurgia cardíaca que aparece lá, convive com os residentes, com os cirurgiões, todo mundo tem um caso interessante durante o ano, 1, 2, 3, 4 casos interessantes durante o ano, que, se redigido de uma maneira adequada, obedecendo às convenções, fornece a oportunidade para o acadêmico de começar a escrever e a enviar o trabalho para o Congresso. Então, eu sugiro que começar a escrever um relato de caso, por exemplo, para o Congresso dos Acadêmicos, é uma grande oportunidade de aprendizado e, ao mesmo tempo, de aparecer. O nome dele vai estar lá como o primeiro autor num relato de caso. Então, se eu tiver que incentivar alguém a começar, já está aí. E nós estamos quando? 8 dias de fechar o Congresso. Tá? Então, olha, quem está assistindo, já começa a dar uma olhada, conversa com o seu cirurgião aí no seu hospital, com os residentes, fala, olha, o que apareceu de caso interessante nesse ano, o ano passado, 3 anos atrás, que dá para levantar a pasta do paciente, pegar literatura, escrever isso daí, pede ajuda para os residentes, pede ajuda para o cirurgião-chefe, que seguramente vai ter muito prazer, muita satisfação também em ajudar nisso. E pronto, começa dessa maneira. Isso é uma forma interessante, fácil e ao nosso alcance. Com certeza. Acho que o relato de caso para o Congresso é uma coisa que está exclusiva aí para o acadêmico, que ele deveria aproveitar, né? Começar por aí, né, professor? Talvez. Começar por aí. Isso mesmo. Eu acho que essa é uma forma simples, fácil. Tem uma grande chance de aceitação no Congresso, pelo menos porque o número de trabalhos sendo enviados agora para o Congresso Acadêmico está muito baixo. Acho que tem, até agora, há uma semana de encerrado, acho que tem 7, 8 trabalhos só enviados. Tem espaço. Então, quem tiver aqui não pode perder essa oportunidade. Com certeza, com certeza. E aí, professor, como que a gente sabe se o tema é interessante? Tipo assim, um tema interessante para fazer um trabalho? Patrícia, pega o tema, escreve, manda. Se for aceito, é interessante. Se não for, vai ser recusado. Entendeu? Então,
tem que escrever, mesmo que seja recusado, não tem problema, manda para o outro. Mesmo porque, muitas vezes, o fato de ser recusado não significa que o trabalho é ruim. Às vezes, por exemplo, ele não é do interesse do indivíduo que revisou aquele trabalho, que trabalha em uma outra área e achou que aquele trabalho não ia ter interesse para ele e recusou. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal que faz o curso de redação de artigo científico, quando eles mandam um trabalho para uma revista científica importante, depois de eles terem feito o levantamento dos casos, terem feito o tratamento estatístico, terem feito a redação do artigo, eles mandam para uma revista. Aí recebe a carta dizendo que o artigo foi negado, que foi rejeitado. Eu até costumo brincar que ele tem direito a 10 minutos de raiva. Xinga a mãe do editor, xinga a avó do editor, mas depois de 10 minutos ele tem que voltar à razão. Aquele artigo dele foi revisado por alguns dos melhores cirurgiões na área, que vem tudo escrito, aonde estão as falhas, que pode ser melhorado. O que ele faz? Pega essa revisão que foi feita do artigo dele, de graça, ninguém cobrou nada para revisar o artigo dele, coloca lá todas as sugestões e críticas dos revisores, torna o artigo melhor e manda para outra revista. Isso é um aprendizado. Você entendeu? É uma coisa, se ele fizer um trabalho, um relato de caso, mandar para o Congresso e for recusado, vai vir algum comentário. Tá? Geralmente vem um comentário. Ele pega aquilo, melhora o artigo e manda para o próximo Congresso. Entendeu? E depois, isso também é uma oportunidade de, já que ele fez um relato de caso sobre aquilo, dá muito bem para ele estender o assunto e fazer um artigo de relato de caso e mandar para publicação. Claro que aí é interessante que ele tenha uma ajuda, um mentor que ajude a fazer a redação disso. Então, ele pode pedir ajuda, por exemplo, para um professor dele na universidade, para o cirurgião que opera no hospital, às vezes, se o cirurgião é um cara muito sisudo, muito reservado, o assistente dele não é, então pede para ele ler, dar uma opinião, tá? E, às vezes, se precisar, até manda para mim, eu dou uma olhada. Fala, olha, está faltando isso, pronto. Tenho feito isso com relativa frequência. Então, é assim que tem que começar. Tá? Então, para começar, eu acho que a gente tem que ler bastante, né? Assim, ter uma boa base de artigos para entender um pouco melhor dos temas. Isso é importante também. É importante. Quando você vai escrever um relato de caso, que é um artigo simples, você tem que fazer uma revisão bibliográfica sobre esse assunto. Depois que você faz e lê, você está sabendo tudo sobre aquilo. Aquilo é muito importante. Você vai levar esse conhecimento que você adquiriu escrevendo esse artigo para o resto da vida. Toda vez que alguém tocar num assunto igual ao caso que você escreveu, você sabe tudo sobre aquilo. Você discorre com aquilo como um mestre. Tudo que a gente vai aprendendo na vida, a gente vai usando posteriormente. Então, ler bastante para escrever isso é um ganho de experiência, de aprendizado que nós levamos a vida toda. A gente nunca mais esquece isso. E aí veio até um acadêmico que perguntou aqui, ele mandou no grupo do nosso WhatsApp, que eu acho que aqui eles não conseguiram mandar pelo aqui. E aí eles perguntaram assim, ó, como selecionar uma base de dados e artigos para bibliografia? Bom, é o seguinte, existem diversas bases de dados. Né? Uma das aulas que nós damos no nosso curso de metodologia científica, nós até convidamos a Andrea, que é a bibliotecária-chefe aqui da Bireme, para falar sobre isso. Mas a base de dados mais fácil e mais acessada é o PubMed. Tá? Se você acessar o PubMed e tiver o
os artigos que o PubMed fornece para as palavras-chave que você deu, é mais do que suficiente. Tá? Se quiser também, você vai no Lilacs, que é uma base mais latino-americana, tá? Da Cielo. Também ajuda bastante. Você tem aí mais a literatura nacional, principalmente revistas que não estão indexadas no PubMed. Tem várias até em português. Mas, se você for no PubMed, que é um site que é do National Library of Medicine nos Estados Unidos, que é aberto de graça, você põe lá as palavras-chave, já aparece centenas, milhares de artigos sobre aquilo. Aí você vai utilizando os filtros para filtrar aqueles artigos que você tem mais interesse. Então, se você for no PubMed, faz assim, entra no Google, põe PubMed, P-U-B-M-E-D, já entra o site do PubMed. Clica no PubMed, já aparece a página do PubMed. Aí está lá a caixinha que você escreve a palavra-chave. Tá? Tem que ser em inglês. Escreveu, pronto, já aparece tudo que você precisa. Aí tem as revistas que são abertas, que hoje tem muita revista aberta, que é de graça. Então, você já pega os artigos info que estão lá abertos. Tem aquelas que não dá. Aí, esses daí você tem que conseguir através da sua universidade. Tá? Hoje, com acesso ao periódico CAPES na universidade, você vai lá na biblioteca, fala para a bibliotecária, ela acessa o sistema e consegue os artigos para você. Então, você vê, aí você já tem tudo que você precisa de artigos relacionados ao tema que você quer. Ó, isso daqui é o resumo do resumo total. Isso daí, eu estou facilitando a sua vida. Se assistir a aula da Andrea, ela fala 40 minutos sobre isso, mostra dezenas de bases de dados. Você fazendo isso que eu falei para você, você resolve em 30 segundos. Tá? Sim, tá certo. A Vitória perguntou aqui, ó, publicação em congresso ou revista é mais interessante para o currículo? Desculpa, Patrícia, podia repetir? Ela perguntou, a Vitória perguntou, publicação em congresso ou revista é mais interessante para o currículo? Acho que ela quer saber qual que é mais interessante, se é no congresso ou em revista. Bom, Vitória, os dois têm importância, tá? A publicação em anais de congresso é importante, vai para o currículo e faz parte lá de um dos itens do seu currículo. Agora, a publicação em revista tem um peso maior, tá? E esse peso é dependente da qualidade da revista. E isso é medido pelo fator de impacto. Quanto maior o fator de impacto da revista, mais importante vai ser o seu artigo. Primeiro, ele vai ser lido por mais gente. Quanto maior o fator de impacto, mais pessoas no mundo leem aquela revista. E a chance do seu artigo ser citado, quando é uma revista de alto impacto, é maior. Tá? Então, tem essas duas vantagens. Agora, quem está começando, se você publicar o seu artigo numa revista nacional, mesmo que não tenha fator de impacto, mas esteja no Lilacs, na Cielo, é muito importante. Tá? Mesmo que seja na revista da sua faculdade, do seu centro acadêmico. Tá? E hoje tem várias revistas dessas abertas. E como hoje as revistas estão tendo um formato eletrônico só, não impresso, reduziu muito o custo. Então, praticamente toda a faculdade hoje de medicina tem a sua revista científica já. Os centros acadêmicos também têm as suas revistas científicas. Começa publicando lá. Tá? Isso já vai aparecer. Então, é essa forma de começar. Tem que começar do começo. Essa é a história. Tá? Mas o importante, Vitória, é começar. É daí que vem o aprendizado. E se você não escrever, você não aprende. Se você começar a escrever, claro que vai ter erros, mas esses erros a gente vai corrigindo durante o curso, durante a vida. Você vai ficando cada vez melhor, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Tá? E escrever é importante para a sua carreira. Não só para você como promoção pessoal, mas, por exemplo, para a instituição onde você vai trabalhar. Lembre-se que você vai se formar. Você vai trabalhar em um hospital depois da residência. E, se você souber escrever, a sua instituição vai te valorizar mais, porque você vai conseguir transmitir a
produção, a qualidade da instituição que você está trabalhando. Isso reflete em mais pacientes para a sua instituição, mais dinheiro para a sua instituição, que vai entrar através do seu trabalho. O diretor do hospital vai olhar para você e vai falar, nossa, eu quero essa moça trabalhando para mim. Tá? Por favor, traz pacientes, traz dinheiro. É essa, entendeu? Então, isso é uma forma de promover a instituição. Então, esse é o caminho, Vitória. Ela fez outra pergunta aqui, professor. Ela falou assim, ó, projeto de pesquisa epidemiológica sobre dados de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, duração das cirurgias e complicações cirúrgicas seria um projeto interessante a ser realizado? Sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, e acho que aqui são pouquíssimos dados em relação a isso. Bom, isso daí, esse trabalho, como é que é o nome da... É a Vitória. Como é que chama? É a Vitória, continua sendo ela mesma, a Vitória. Vitória, isso pode ter enorme importância para a sua realidade local. Tá? Muitas vezes, no Brasil, é muito heterogênea a realidade. Então, às vezes, na região sul, na região sudeste, nordeste, norte, a distribuição de casos, a prevalência, o resultado é diferente. Tá? A gente costuma colocar todos esses dados no mesmo cesto, mas muitas vezes os dados são discrepantes. Tá? O fato de você gerar um dado que reflete a realidade da sua região é muito importante. E, às vezes, o resultado que você obtém nisso é discrepante da realidade nacional. Vai servir para você fazer essa diferenciação. E, ao mesmo tempo, começar um debate por que é diferente. Por que o resultado, por que a incidência daquela doença, por exemplo, na sua região foi diferente da incidência no sul, no sudeste, no nordeste, e qual que é a repercussão que está tendo isso. Então, isso daí tem uma enorme importância. Aí a revista da sua faculdade ou das outras faculdades da região não tem interesse em publicar porque é um dado local importante. Tá? Vá em frente. Sim. O senhor estava falando sobre a importância de começar, né? De, pelo menos, dar esse pontapé de iniciar. E por onde a gente inicia a escrita de um artigo? Assim, a gente sabe que tem método, objetivo, qual que é o caminho, assim, como que a gente começaria? Bom, Patrícia, escrever artigo científico tem que seguir regras e convenções, tá? Tem regras. Se você não seguir as regras, que valem para praticamente todas as revistas hoje, você corre o risco de ter o seu artigo rejeitado. Então, precisa saber essas regras e essas convenções para escrever. Tá? Bom, eu costumo dar essa aula em que eu ensino essas regras e essas convenções. Eu falei, eu dou essa aula 2 vezes por ano. Uma no curso de metodologia científica que a gente faz todo ano para os cirurgiões cardíacos que passam na prova de especialista e que tem que escrever um artigo científico. Então, eu dou essa aula dentro do curso de metodologia científica. Eu dou essa aula também para os residentes. Tá? Tem que assistir. Essa aula eu delineio o aspecto, ponto a ponto, como funciona um artigo científico, o que deve ser colocado em cada tópico, em cada seção do artigo, como é que deve ser feito, por exemplo, as referências bibliográficas, como é que deve ser feita a introdução, o que se coloca no resultado, o que é o método, como é que se discute o artigo. Tá? Então, tudo isso tem regras, tá? Que tem que ser seguida. Quando você não segue, você tem mais chance de ter o seu artigo recusado. Tá? E também, quando tem um artigo recusado, é porque tem alguma incorreção. Aí, quando volta, você aprende aonde foi com o erro. Na sua idade, tem que fazer isso mesmo, a gente aprende com os erros. A vida é assim, a gente vai aprendendo. Às vezes a gente erra, aprende e não erra mais. Tá? Mas a forma de aprender não tem jeito, não acertando. E quando é com artigo científico, ainda é a parte mais fácil da vida, viu, Vitória? Cirurgia cardíaca é um campo difícil, porque você está sempre naquela linha
em que divide vida e morte. Se você errar, o paciente paga o preço, entendeu? Claro que todo cirurgião cardíaco já errou na vida, nós somos humanos, tá? E isso é doloroso. Doloroso porque o preço a ser pago é muito alto, mas você aprende, tá? Normalmente você não faz mais aquele erro a vida toda, você aprendeu, entendeu? Eu até brinco que é muito mais fácil aprender com o erro dos outros, quando você é residente, você vê o erro do outro, e você aprende, fala, não vou fazer isso. Mas nós, como humanos, a gente erra também, a gente erra e a gente paga o preço, não nós, o paciente paga o preço. Tá? Isso é doloroso. Tá? E aí, professor, com relação à submissão, não só para congresso, mas para as revistas também, como que a gente escolhe? Por onde a gente começa? Quais revistas, assim, nós acadêmicos? Né? Porque quais são a primeira revista que a gente deveria mandar, por exemplo? Além dos congressos, claro. Não, isso não é fácil. Bom, é o seguinte, aqui no meu grupo, eu tenho um grupo com muitos pós-graduados, tá? E eles escrevem muito, se escrevem muito bem, escrevem artigos muito bem, mandam para as... E a minha sócia, na pós-graduação, quando um pós-graduando termina o artigo, eu falo, bom, para onde nós vamos mandar? Geralmente eu falava, vamos mandar para uma revista mais simples, que isso é um artigo mais simples. Ela fala, não, vamos mandar para a melhor do mundo. Eu falo, não, você é muito ousado, que é isso? Ela fala, vamos mandar. Se eles recusarem, a gente manda para lá. Não é que entra. Metade dos casos, manda para uma revista muito boa e entra. É o seguinte, o conselho é o seguinte, quando escrever, se você achar que o artigo está bom, manda para a melhor revista da sua área. Tá? O que pode acontecer? Ser recusado. Tá? Se for recusado, é como eu disse, vai vir com revisão. Por exemplo, se vocês mandarem para o Annals of Thoracic Surgery, ou para o Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, ou para o European Journal of Cardiothoracic Surgery, são as 3 melhores revistas da nossa área. Um fator de impacto aí próximo de 5, entre 4,5 e 6. O que vai acontecer? Eles vão revisar, vão mandar o seu artigo para 3, 4 ou 5 revisores de top, um dos melhores cirurgiões dos Estados Unidos e da Europa. Eles vão revisar o seu artigo, vão ver onde estão as incorreções, os erros, e vão mandar de volta para você. Você pega aquilo, corrige e manda para a revista abaixo daquela. É o que a gente faz. Tá? Eu trabalhei na Inglaterra e o meu chefe lá, eu lembro que nós tivemos já um artigo recusado por 6 revistas. Ele fazia uma lista, começava com a melhor do mundo, era recusado. E olha que nós éramos uma instituição de ponta. Aí ele mandava para a 2ª melhor do mundo, era recusado. Mandava para a 3ª melhor do mundo, era recusado. Eu lembro que um artigo nós mandamos para 6 revistas, aí foi aceito, mas não desistimos, entendeu? Então, assim, vai mandando, manda para a melhor do mundo, vem o resultado. Aí você vai, depois você vai botando down to earth, pé no chão, entendeu? Mas tem que ser um pouco ousado na vida. E além das revistas, os congressos, né, professor? Porque os congressos também é uma chance incrível também de... Bom, os congressos são uma grande chance. E tem que aproveitar, porque os congressos, eles não estão tendo um grande número de artigos mandados, de trabalhos enviados. Tá? Então, isso faz com que abre possibilidade de que um trabalho razoavelmente bem feito tem grande chance de ser aceito. Tá? Claro que aí, Patrícia, tem que trabalhar em equipe. Tá? Ninguém sobe sozinho. Tá? Uma das coisas que quem está aqui nessa sessão precisa estar ciente que não dá para subir na vida trabalhando sozinho. Você precisa fazer parte de um grupo, de uma equipe, em que, de preferência, tenha gente boa, até melhor que você. E você precisa ter um mentor.
alguém que tenha muito mais experiência que você e que guie você e o grupo. Tá? Essa é a fórmula de começar. Tá? Então, quem está aí isolado, sozinha, precisa se unir. Tá? Isso não só, né, em escrita de redação de artigos científicos, isso é para a vida toda. Tá? Você vai, quando você se formar, você vai trabalhar em grupos. Se você for uma pessoa que trabalha bem em grupo, ou se você for uma pessoa que chefia bem em grupo, você vai subir. Se você não tiver desenvolvido essa relação interpessoal boa, não tiver a capacidade de gerenciar grupos, você não vai subir. Tá? E aos poucos vai caindo. Só quem tem essa capacidade de trabalhar em grupo, de harmonizar, conseguir superar as divergências. E divergência tem tudo quanto é lugar. Tá? Imagina, então, na área médica, tá? Competição. E daqui para frente, a competição vai ser pior, porque está entrando mais profissionais no mercado. Então, tem que aprender a trabalhar em grupo, tá? Socializar bem, saber gerir as divergências, não deixar que isso tome uma proporção enorme, que depois não seja mais manejável. Essa é a fórmula, tá? Eu trabalho dentro de uma universidade, todos são competentes, todos são muito inteligentes, mas eu tenho divergências na equipe, e às vezes tem que manejar isso, você tem que saber manejar isso da melhor forma possível, para não ferir ninguém, para não atrapalhar a harmonia da equipe. Tá? Que se você quiser ser alguém de sucesso, tem que desenvolver essas habilidades, senão não vai. Tá bom? A gente tem mais dúvidas aqui, professor. Inclusive, o professor Rui Almeida está aqui com a gente e ele mandou 2 perguntinhas. A primeira foi, mas mandar para boas revistas não desmerece a nossa revista? Não acha que temos que prestigiar as revistas brasileiras? Bom, é o seguinte, quando eu falo peraí, não, mas aí a interpretação está incorreta. Quando eu falo mandar para uma boa revista, o Brazilian Journal está lá no top, entendeu? Então, se quiser mandar para o Brazilian Journal, nós estamos entre as melhores revistas do mundo hoje, pode mandar para nós, seu artigo vai ser revisado. No Brazilian Journal hoje, nós estamos com um índice de rejeição bem alto, tá? Como nós estamos rejeitando aproximadamente 85% dos trabalhos que vêm para nós, algumas vezes 80%, 75%. Tá? Porque nós não temos espaço editorial para publicar tudo que vem para nós. Então, nós temos que fazer uma seleção pesada. Então, por exemplo, nós temos os nossos interesses, aqueles artigos que são temas que vão gerar citações. Tá? Esses são os artigos que nós queremos. Tá? Esse é o jogo hoje dentro da área de publicação científica. O que valoriza uma revista é citação, é o fator de impacto, e nós temos que jogar com isso daí. Então, o que é importante para nós? Artigos que gerem citações. Então, às vezes, pode ser um artigo bem escrito, mas sobre um tema que não vai ter citação, não vai ter interesse do nosso leitor. Nós temos isso, tá? E aí, talvez, às vezes, seja até melhor encaminhar para uma revista, para uma outra revista em que o público talvez aceite melhor aquele artigo. Tá? Então, tem esses fatores também que são importantes em gerenciar uma revista. O professor Rui perguntou assim, Dr. Walter, você não acha que mandar um trabalho para o Congresso Mundial é ótimo para o currículo? É muito bom. Mandar o trabalho para o Congresso Mundial é muito bom, mesmo porque o Congresso vai ser lá em Foz do Iguaçu, uma região muito bonita. Então, além de ter chance de apresentar o trabalho, você vai conhecer uma região que é muito bonita. Tá? A comida é muito boa lá, a região do Paraná a comida é muito boa. Então, além de você ter a oportunidade de conviver, vão ter muitos cirurgiões de destaque internacional nesse congresso. Então, você vai conhecer muita gente importante. Tá? Talvez, às vezes, até gere uma conversa
num café, ou no corredor, nenhum desses cirurgiões que vai estar lá se recusa a conversar sobre ciência, sobre cirurgia cardiovascular, principalmente com jovens. Tá? Nosso interesse hoje é formar cada vez mais gente competente, capacitada, que venha para a nossa área. É o seguinte, nós queremos atingir the brightest and the best, tá? Os mais brilhantes e os melhores. Tá? Então, hoje a gente faz tudo para trazer esse tipo de gente para a nossa especialidade. Nós queremos os melhores. E ficou muito interessante isso, porque com essa nova mudança de acesso à residência, em que os nossos candidatos estão vindo direto das escolas médicas, nós temos tido um grupo de candidatos que tem um currículo muito bom. Tá? Eu era um dos que tinha alguma dúvida sobre se essa mudança de formato de residência ia ser bom ou não. Hoje eu não tenho mais dúvida. Eu acho que nós ganhamos. Os acadêmicos hoje vindo direto para a residência, nós estamos tendo gente de qualidade. Gente de bom caráter, que é o que precisa ter na nossa especialidade. Mesmo porque se você não tiver caráter, não tiver uma boa índole, você não vai dar certo na nossa profissão. Nossa profissão, cirurgia cardíaca, é um grupo pequeno e seleto. Se você não for um indivíduo de boa índole, honesto, competente, você não vai crescer. Tá? E nós temos tido hoje, quem está vindo para a nossa especialidade é gente boa. Tá? Eu estou muito satisfeito de ver o caráter, a competência, a dedicação do pessoal que está vindo para a cirurgia cardíaca. Claro que tem um senão, que é ainda a falta de habilidade cirúrgica, falta de formação cirúrgica. Mas essa é a parte mais fácil. Aprender a dar ponto, essa é a parte mais fácil. A gente até brinca que ensina em 30 minutos um macaco a dar ponto, a usar um corta-agulha. Então, treinar esse pessoal em dar ponto é a parte mais fácil. Então, a gente ficou com o lucro. Nós temos um bom pessoal em que a nossa contrapartida é ensiná-los a operar, dar ponto, e essa é a parte mais fácil. Isso, professor. A Vitória voltou a fazer uma outra pergunta aqui para o senhor. Quais são os exemplos de revista mais simples que o doutor, né, comentou, né, para artigos mais simples? Revista, revista simples. Eu diria que são as revistas publicadas em português. Hoje existe uma tendência, as revistas boas hoje, elas têm que ser publicadas em inglês, para ter fator de impacto, principalmente, e serem lidas no mundo inteiro. Apesar do português ser a língua mais bonita do mundo, o português brasileiro é uma língua muito bonita. O mundo inteiro acha bonito a dicção da língua portuguesa falada no Brasil. Mas ninguém entende português fora do Brasil. Tá? Então tem que escrever em inglês, não tem jeito. Para você ser lido, ser citado, você tem que escrever em inglês. Tá? Bom, por isso que todas as revistas hoje, quando elas estão subindo, elas fazem a mudança do português para o inglês. Nós tivemos que fazer isso na nossa revista. O Brazilian Journal ela era a revista brasileira de cirurgia cardiovascular. Em 2015, quando o professor Braille era o editor, nós tivemos que fazer a mudança, resolvemos fazer a mudança para o inglês. É algo traumático, dá muito trabalho, inclusive mudar a mentalidade. Os cirurgiões cardíacos brasileiros estavam acostumados a mandar o artigo em português para a revista serem aceitos e ser publicado. De repente você fala para eles, olha, não vamos aceitar mais o seu artigo em português, tem que mandar em inglês agora. Nossa, reclamam barbaridade, ficaram bravos, não sei o quê. Mas já se adaptaram, todos mandam com inglês direitinho. Porque quando o inglês não está bom, o artigo é recusado. Agora, existem todas as revistas, quando começam, então, elas começam em português e elas começam humildes, como todos nós. Quando a gente entra na faculdade, está lá por baixo, depois a gente vai trabalhando, vai para o terceiro ano, vai para o quinto ano, vai para a residência, vai para frente, arruma um emprego, nós vamos subindo. Revista é a mesma coisa. Então, por exemplo, hoje tem muita revista de instituições, de hospitais, de faculdades de medicina. Toda a faculdade de medicina hoje, nós temos mais de
quase 300 hoje no Brasil, tem uma revista ou já pronta ou já iniciando. Os centros acadêmicos têm revista científica. Essa é uma grande oportunidade para vocês começarem a publicar, por exemplo, um artigo de revisão, um relato de caso. Tá? Então, são 2 tipos de artigo, ou um how to do it, como fazer uma técnica nova que você viu lá no seu hospital. Então, essas revistas de faculdades, de instituições, de centros acadêmicos, é uma grande oportunidade para você começar a enviar os seus artigos. Tá? As dúvidas aqui no chat acabaram, e eu acredito que o senhor, assim, abrangeu praticamente tudo aí que a gente queria falar, os tipos de trabalho, os temas interessantes, que na verdade não é, a gente só enviando a gente vai saber mesmo se nosso tema ele é interessante, né? É importante iniciar. Uma dúvida, assim, que eu vou colocar aqui para o senhor, se a gente fosse classificar em nível de o acadêmico, ele vai começar agora a escrever. Ele começa por um relato, o senhor qual a dica do senhor? Começa já por uma revisão sistemática? Não, faz o seguinte, começa com o relato de caso. Tá. Aí ele tem uma semana agora para ficar com o relato de caso pronto e já mandar, porque a Sandra encerra o recebimento dos trabalhos no dia 31 agora. Tá, então, quem quiser escrever, tem 8 dias para finalizar. Como eu disse, é uma grande chance. Vai lá no hospital onde é a sua faculdade, ou você está frequentando o serviço. Fala, olha, o que teve de interessante aí o ano passado, o ano retrasado, um caso interessante que é raro, pouco visto, que vocês fizeram alguma coisa que também é mais ou menos original. Só, fizemos isso. Normalmente esse caso está esquecido lá no SAMI, no Serviço de Arquivo Médico, nos registros do hospital. Pega o nome do paciente, vai lá, pega a pasta, realmente é aquilo, faz o relato de caso, pega as imagens disso, o raio-x, a tomo, às vezes tem foto da cirurgia. Pronto, está pronto o artigo. Rapidíssimo. Dá tempo. 8 dias dá tempo, né, professor? Um relato de caso. O relato de caso é a forma mais simples de começar. E disso depois vai subindo em complexidade. Um artigo de revisão, um artigo original. Eu estava falando para a Patrícia antes de começar acerca de revisão sistemática e meta-análise. Nós estamos focando bastante em revisão sistemática e meta-análise. Revisão sistemática e meta-análise é a mais alta dentro da hierarquia de evidência científica. Tá? É uma receita de bolo. Tá? Tem que aprender a fazer. Nós vamos fazer um curso de novo, ou no segundo semestre, ou no primeiro semestre do ano que vem, muito provavelmente em parceria com a Sociedade Europeia. Tá? Esse é um tipo de artigo que gera informação e gera citação. Tá? Então, nós temos muito interesse em publicar revisão sistemática e meta-análise. Eu diria para você que hoje, se você mandar uma revisão sistemática e meta-análise para nós, no Brazilian Journal, você tem 90% de ter o seu artigo aceito, se for de boa qualidade. Tá? Aqui também tem muita meta-análise mal feita. Mas se for de boa qualidade, nós queremos o seu artigo. Isso gera informação e gera citação. Tá? E o método para se fazer isso está pronto aí. É só copiar o que tem na Cochrane. Hoje tem vários diretórios que ensinam a fazer isso. Tá ótimo, professor. Os acadêmicos, acho que não tem mais dúvida. Acho que foi bem esclarecedor esses minutos que a gente ficou aqui conversando. Eu espero que eu tenha perguntado tudo que também abrange eles, porque eu também sou uma acadêmica, também estou entrando aí ingressando nessa escrita de artigos. E fica o convite novamente, né, professor, para mandarem os trabalhos, né? Aí a gente tem 7 dias a partir de amanhã, dá tempo, tem muitos acadêmicos ainda de férias, então dá tempo de enviar o relato, ir lá conversar com o cirurgião.
E depois ainda, talvez até escrever isso como em forma de artigo e mandar para uma revista. Com certeza. E depois também a gente tem o Congresso Mundial, que já estão com as inscrições abertas, a submissão de trabalho também já está aberta, vai até maio, então também tem um bom tempo para fazer um trabalho, né, um relato de caso ou até outros, né, as revisões, aí como o senhor citou. É só se organizar certinho, como o senhor falou, se reunir com um grupo, né, que a gente sempre tem que trabalhar em grupo, não é sozinho. E as ligas, eles têm as partes científicas, então sempre são um grupo de alunos mesmo, que tem um orientador, um cirurgião que está ali sempre ali dando um apoio, e o departamento também está aqui para ajudar no que for preciso. A gente está aqui para incentivá-los a ingressar nessa área científica mesmo e contribuir para a área médica e para a cirurgia cardíaca. E, Patrícia, se alguém quiser também, nós estamos abertos para orientar, ajudar, tá? Se alguém quiser vir aqui visitar a gente aqui em São Paulo, quando vier passar por aqui, passa lá na Escola Paulista de Medicina. Nossos residentes têm um enorme prazer em mostrar o hospital, mostrar as dependências. Vocês são muito bem-vindos. Tá? A gente até entrevistou o pessoal da Escola Paulista, fizemos uma live com o pessoal da residência, foi muito solícito com a gente também. De vez em quando eles têm de vez em quando eles saem da linha, mas a gente põe eles na linha de novo. Mas os meninos são bons. Professor, muito obrigada, tá? Foi, assim, esclarecedor. Acho que o senhor deu aí um impulso grande para nós acadêmicos, um incentivo para a gente aí começar nessa área. Tá ótimo. Muito obrigada. Estou à disposição, sempre que precisar, Patrícia, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Obrigada, pessoal, que esteve aí com a gente no webinar científico. Espero que tenha ajudado a todos. E agora a gente aguarda vocês e o trabalho de vocês no Congresso Brasileiro, em maio, e no Congresso Mundial, em agosto. Tá Isso bom? mesmo, isso mesmo. Obrigada, Sandra. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite, gente. Obrigada, Sandra, SPCV. Até mais, gente. Tchau, tchau.